Fala galera, Resenha do Jutsu chegando aqui pra vocês, hein? Hoje um vídeo diferente de Boruto e Naruto também. A gente vai comentar um pouquinho das duas gerações. Quem será que é mais forte? Quais as diferenças? Quem leva mais vantagem, né? Tem problemas e tal? Vamos analisar com a gente, hein? É isso mesmo que você viu no título. É um vídeo sobre a geração Naruto versus a geração Boruto. Se você for pegar para analisar, né, o Naruto ele cresceu numa época cheia de batalhas, cheia de guerras, em que as vilas não viviam em paz. Enquanto isso, a turma do Boruto cresceu numa era de paz, ali, totalmente segura, né? E por conta disso, a gente até viu um pouco no anime do Boruto, né? Que foi comentado que por conta disso, eles estavam ali meio que criando ninjas fracos, né? Mas por outro lado, a gente começa a ver ali a turminha dos filhos dos mais velhos, né? Os filhos de Naruto, Sasuke. Ninjas já conseguiam fazer coisas que o Naruto não conseguia na época dele, né? Aí a gente ficou essa questão, quem será que é mais forte nessa batalha, né? Só pra lembrar, galera, essa comparação que a gente vai fazer aqui em relação a Naruto é da época do clássico, do Narutinho, naquela fase em que todos eles eram Churins. Inclusive também os professores nessa fase, né? Da mesma forma. E pra começar esses embates aqui, a gente vai começar com a Chocho versus o Choji. Acho que algo que ficou muito marcante quando eu vi pela primeira vez é quando a Chocho ela libera aquele modo que tem as asas de borboleta, sabe? E a gente viu o quanto que o Choji demorou pra conseguir fazer isso. É, mas ela ainda não sabe usar esse modo em batalha direito, porque ela ficava usando só pra ficar ali mais magra, né, tal. Enquanto isso, o Choji, ele consumia aquelas pílulas que queimavam a gordura dele e transformavam em chakra. Então, ele quando fazia aquilo, ficava mais forte. E ela quando faz isso, parece que fica mais fraca, porque assim, nessa missão que ela foi proteger um ator, você vê que ela não conseguia lutar direito nesse modo, né? Eu acho assim que, analisando de formas específicas de cada um, o Choji ele era muito preguiçoso, ela também é. Os dois têm muito essa questão de comida, né? Isso. Algo marcante do clã deles. Mas puxando pra questão de talento, eu acho que ela acaba levando um pouquinho de vantagem, né? Talento, mas se a gente for parar pra pensar, naquela missão que o Choji foi resgatar o Sasuke, ele foi um dos únicos que venceu sem ajuda, aqueles caras lá. É verdade. Então eu não sei se ela ganha. Ela nunca teve uma experiência de batalha que nem ele teve nessa cidade. Então você vê, embora eles, é aquilo que a gente falou no começo, eles têm um talento maior, mas pelas experiências que o pessoal do Narutinho levou, eles também equilibram isso. Eu acho que eu ficaria com o Choji nessa. Pensando pelos dois lados, eu acho que ele acabaria vencendo também, viu? Pela experiência, tá? Porque essa luta aí que eu falei agora, acho que foi o divisor pra eles. Ela ainda não teve uma luta nesse nível que ele teve. Próxima luta que a gente tem aqui de pai e filho é o Shikamaru contra o Shikadai, né? O Shikamaru, que já quando era criança, já mostrou ser bem inteligente, assim como o Shikadai também. Ambos são bem preguiçosos, né? Até hoje o Shikamaru mas tem uma inteligência assim, um QI absurdo, né? Eu acho que o Shikadai, ele ainda tem um pouquinho mais de iniciativa. A gente vê como ele é observador. O Shikamaru, por mais que ele conseguisse pegar essas coisas, ele às vezes acabava deixando isso passar e ele só corria atrás quando ele era exigido, né? Sim, também, mas você vê que quando ele era exigido, ele ia pro seu máximo. Eu lembro dele no exame Chunin que teve, aquele exame que o cara acabou com o exame, teve a traição da areia, da Vila do Som e tal. O Shikamaru foi o único que conseguiu passar nesse exame. Ele conseguiu ali ser o primeiro a virar Chunin tão jovem e Tudo bem que o Shikadai teve aquela sacanagem do Boruto com ele, né? Então talvez se não fosse se ele tivesse passado. Mas o Shikamaru teve a oportunidade de liderar uma missão, que foi aquela de resgate ao Sasuke, né? Então essa acho que é uma luta bem equilibrada mesmo, sabe? Ia ser um jogo de xadrez ali gigantesco. O Shikadai, eu dou muito crédito pra ele, porque ele acabou sendo eliminado, né, pelo Boruto, pela ferramenta ninja científica. E eu não sei não, viu, se ele não conseguiria vencer até aquele adversário o filho, né, do Gaara, porque ele é muito inteligente. Você vê que o tempo todo ele quer ficar jogando, né, com o pai dele. É um jogo que envolve muita estratégia. E ele tem umas sacadas muito boas, ele tem uma sensibilidade grande. Eu acho que questão de sensibilidade, assim, ele é um pouquinho
acima ainda do Isso. Shikamaru. Eu acho que um fator também que ele leva um pouquinho de vantagem é que o Shikamaru, com a idade dele, ele não conseguia manter por tanto tempo o jutsu da possessão das sombras. Ele tinha, por limitação de chakra, né? Ele ficava ali, ele prendia o adversário por um determinado período curto, e o Shikadai parece que consegue manter um pouquinho mais que ele. Sim. Então acho que seria uma luta bem legal de ver, uma luta de paciência, ia ser um jogo de paciência, porque ia ser muita estratégia envolvida, mas acho que o Shikadai levaria por um pouquinho aí. Acho que o Shikadai leva essa, hein? Tá bom, então era do Shikadai, hein? Nos embates aqui temos o placar em 1-1 e a próxima batalha seria entre Rock Lee e Metal Lee. Nossa, essa luta ia ser muito boa. Sim, de se porradaria ver. total. A gente vê assim que o Lee nessa cidade ele tinha uma velocidade absurda, né? Porque vamos tomar como base, acho que a nossa base principal para essa luta dele aí é quando ele enfrentou o Gaara, né? E quando ele enfrentou o Kimimaro, lá no finalzinho. Já são as duas bases que a gente pode ter. Ele era muito rápido, era muito bom em taijutsu, ele conseguia liberar os portões já, né? Então, ele era bom pra caramba. O Metal Lee, ele ainda não tem esse preparo ainda, até o próprio pai dele, o Rock Lee, falou que ainda falta algo pra ele, mas quando a gente viu naquele embate dos dois, em que o Rock Lee desafiou ele conseguiu liberar um portão ali e venceu a luta do pai, né? E assim, ele luta, não sei se vocês perceberam, no mesmo estilo que o Rock Lee usou contra o Kimimaro, que é naquele estilo meio bêbado. Embora ele não esteja bêbado, por conta dele estar naquela tensão, todo o pessoal vendo ele luta num estilo meio que com golpes aleatórios que não tem como você prever. É porque ele fica com vergonha ali quando ele está sendo observado, então ele faz qualquer coisa e isso faz com que o adversário não consiga ler os golpes dele. Isso, e acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que assim, o Rock Lee nessa época era um ano mais velho que ele, porque você lembra que o Rock Lee já era de uma turma de um ano depois, né? E o Metal Lee é um novato, então tem um pouquinho de vantagem pro Rock Lee por conta disso aí. Mas eu acho que o Rock Lee, ele tem um pouco mais, uma gama maior de golpes por conta dessa experiência, né? Ele consegue usar aquela Lotus de Konoha, liberar os portões com mais facilidade. Então, seria uma luta um pouco injusta pela idade avançada do Lee e experiência, né? Acho que o Rock Lee acaba levando essa batalha, até porque assim, o Metal Lee, ele é esforçado, mas o Rock Lee, ele tinha algo assim que eu não vi em outros ninjas, tanto é que ele é um dos personagens meus favoritos de Naruto, porque a gente via todo o treinamento que ele fazia com o Gai, né? Ele ia com um nível absurdo, e eu também acho que ele ganhava porque assim, ele tá um ano na frente, né? Como será que o Metal Lee vai estar daqui a um ano? Então, por conta disso, a vitória ficou pro Rock Lee. Seguindo aqui a nossa próxima luta, a gente tem o Inojin contra a Ino. A gente queria fazer, para ficar um pouco mais equilibrado, né? O Inojin contra o Sai, mas como o Sai não apareceu na fase criança deles pequeno, teve que ser com a Ino mesmo, né? Não teve o que fazer. Olha, essa é uma luta que eu acho que o Inojin levaria fácil, até porque assim, a Ino tem aquela habilidade legal, mas ela era muito carregada pelo seu time, né? Isso, a gente via ela sempre como um terceiro elemento mais de suporte, isso, né? Ela era sempre de suporte. E assim, o Inojin sabe fazer isso e mais ainda, que ele tem a habilidade do pai de desenhar as feras e tal. E ele sabe um pouquinho de taijutsu, né? A gente já pôde ver ele lutando ali um pouquinho, mas sabe. Coisa que ela não sabia tanto. Então assim, por conta da Ino ser um personagem mais de suporte, nunca de enfrentar frente a frente os adversários, né? Eu acho que essa fica fácil de dar pro Inojin, né? Ele leva. Próxima luta aqui, uma luta muito boa, hein? Gaara contra Shink. Eu vejo já uma vantagem disparada do Gaara por causa do Shukaku, né? Porra, com certeza. Ele tem o Shukaku e assim, fora aquela sua defesa absoluta que a areia protege ele também tinha a armadura de areia, né? Sim. Por mais que o Shink tenha a sua areia de ferro, ela acaba sendo mais pesada, mais densa que a do Gaara, mas acho que o Gaara leva vantagem, né? E assim, eu acho que a areia do Gaara era mais rápida pra proteger ele. E eu acho que assim, o Boruto, mesmo com aquela manopla lá a ferramenta científica, nem aquilo eu acho que ele venceria o Gaara, cara. Porque a areia dele ia parar ele antes daquilo. Tipo, porque você parece que o Shink ele tem pouca areia, né? A areia de ferro fica toda concentrada no Boruto ali e não tinha mais nada. E assim, óbvio que o Shink é muito forte, mas ele caiu também contra um personagem muito forte. Talvez o Shink ganhasse de outros dessa geração, sim. Mas do pai, que é o Gaara, acho que ele não ganharia, não. E algo assim que, por exemplo, no caso que tivesse muito equilibrada essa luta, acho que algo que pesaria é a questão de que o Shink, ele é muito prepotente. Como ele é muito forte, provavelmente ele é um dos principais ali da Vida da Areia, eu acho que acabaria na soberba, tropeçando em algum momento, porque o Gaara,
ele lutava muito pela impulsão, ódio. pelo ódio. Então ele ia querer fazer de qualquer jeito para vencer essa luta. Então, vitória pro Gaara. Uhum. Agora aqui uma luta de Sanseis, né? Kakashi contra Konohamaru. Lembrando que esse Kakashi é aquele Kakashi capitão do time 7, que enfrentou os Zabuza, tá? Não é o Kakashi que sabe usar o raio roxo, ainda nada disso. Então, é uma luta entre esses dois. Eu já começo aí vendo que o Kakashi tem uma vantagem, que ele deu Sharingan, né? Sim. E fora isso também, o Kakashi ele era muito bom em Taijutsu, o Kakashi era um prodígio desde criança, né? E ele só foi evoluindo cada vez mais. Ele também pensava muito, era estrategista em batalha, ele não agia por impulso nunca, ele administrava muito bem o chakra que ele tinha, então eu vejo ele já começando a ter vantagem por aí. Ele sabia muito bem administrar suas emoções. Por exemplo, quando ele fazia missões, outros ninjas ficavam meio que em estado de choque, dependendo da situação, né? O adversário que eles fossem enfrentar, ele estava sempre calmo, ele conseguia manter, né, essa tranquilidade em batalha. Enquanto isso, o Konohamaru ele também cresceu e evoluiu bastante, sabe usar o Rasengan, mostrou um pouco de habilidade em Taijutsu, sabe invocar os sapos, porém, a gente viu ele tendo dificuldades em alguns momentos ali, que não era para ele ter por conta da posição que ele tem, né? Sim. Em momentos que a gente viu também, ele deixava muitas vezes a guarda baixa, então ele tomava golpes assim, que o Kakashi não tomaria. Então, é um personagem que a gente fez um vídeo falando só sobre ele, ele tinha capacidade para ser um Hokage um dia, né? Vai ver esse vídeo que tá bem legal, mas assim, falta ainda para ele. O Kakashi tá bem na frente dele nessa época aí, então acho que dá pra dar essa vitória pro Kakashi sim. E não percam as contas, hein? A geração de Naruto tá fazendo 4-2 em cima da geração de Boruto. E a próxima luta, nada mais nada menos do que entre os Uchihas, Sasuke versus Sarada. E aí, o que você acha dessa luta, hein? Olha, eu acho que eu posso pegar como exemplo já quando o Sasuke enfrentou o Gaara e quando a Sarada enfrentou o Shinki junto com o Boruto. O Sasuke, só de ver o Lee lutar com o Gaara, ele treinou e conseguiu atingir uma velocidade parecida com a do Lee sem os pesos. Ele estava conseguindo quebrar na pura velocidade a defesa absoluta do Gaara, só na velocidade no Taijutsu. Enquanto a Sarada, quando enfrentou o Shinki, não conseguiu fazer isso. Em nenhum momento ela conseguiu quebrar a defesa do Shinki. Eu vejo que a Sarada, ela consegue levar um pouquinho de vantagem com relação ao uso do Sharingan. Eu acho que nesse início, se a gente for pensar em quando o Sasuke foi começar a usar o Sharingan, eu acho que ela já tinha um domínio um pouco melhor do que ele, né? Eu diria que não é uma questão de domínio, mas ela conhece suas limitações, ela sabe o tempo que pode usar esse poder, então ela administra bem as horas que ela pode usar isso. Mas tem uma coisa, isso é vantagem pro Sasuke porque assim, a Sarada não teve essa oportunidade, mas o Sasuke treinou com o Kakashi quando tinha a idade dela. E com ele aprendeu o Chidori, né? E a gente vê a precisão dela em usar armas, né? Quando a gente vê treinos dela e até em missões específicas, quando ela utiliza shurikens. Então eu acho que ataques à distância, assim, ela daria um pouquinho de trabalho pro Sasuke. Mas eu acho que ele compensaria na velocidade e ele também era muito bom com o shuriken porque ele treinava com o Itachi, né? Quando ele era bem pequenininho. Sim. Então acho que até seria uma luta um pouco disputada assim, que a Sarada não ia entregar fácil, mas acho que o Sasuke leva, né? Tem jeito, ele ganha. Então, vitória pro Sasuke. Seguindo a nossa última luta aqui, né? Luta entre os protagonistas que dão os nomes aos seus respectivos animes, né? Boruto contra Naruto. Olhando de fora, assim, parece que o Boruto leva vantagem, né? Porque ele é um gênio, enquanto o Naruto era um fracassado na infância. Mas olhem só o que o Naruto fez e o Boruto não conseguiu fazer. O Naruto simplesmente, mesmo com todas as dificuldades dele, ele conseguiu vencer o Gaara. Já o Boruto, ele perdeu O Shinki pro Shinki lutando junto com a Sarada. E roubando, né? Porque ele tava usando a ferramenta ninja. Então, assim, o Boruto, ele é mais inteligente, ele nasceu com um dom natural, né? Mas o Naruto, ele sempre se superava em qualquer situação. E ele já estava começando a aprender a usar os poderes da Kyuubi, fazia um Rasengan melhor que o do Boruto, porque até hoje eu não engoli esse Rasengan de some, aí depois dá um impactozinho. E assim, o Naruto ele conseguia se adaptar muito bem às lutas, né? A gente via que ele sentia um pouquinho de dificuldade porque ele não era tão estrategista, mas ele se adaptava rapidamente e conseguia, sabe, sempre bolar
um golpe, um ataque específico. Por exemplo, quando ele teve aquela luta no Exame Chunin contra o Neji, que ele saiu do chão, né? Isso. Atingiu ele, surpreendeu ele de tal forma. E algo que eu vejo também que o Naruto faz muito bem é o Kajibushin no Jutsu, né? Ele fazia o Jutsu dos clones ali. O Boruto ele é limitado a 4, enquanto a gente via que o Naruto ele fazia vários, Um monte, sem limites. Justamente porque ele sabia usar esse chakra absurdo que ele tinha, né? Então, assim, o Boruto ele poderia ser melhor, mas embora ele seja melhor, assim, talento, o Naruto, uma batalha a longo prazo, ele venceria porque ele não ia desistir, ele ia bolar estratégias e ia conseguir vencer. Talvez no começo ele apanhasse, Sim. mas ele vai se adaptando ali, que ele fez com o Neji mesmo, e venceria. Eu acho o Naruto bem mais criativo, né? Eu também acho. Pensar de quando O Boruto ele acaba se limitando ao que ele já sabe, Sim. né? Então, no final, a gente acabou tendo uma vitória até que fácil do time Naruto, né? Uma vitória de 6-2. Mas lembrando, galera, que essa é a nossa opinião, não quer dizer que isso aqui é verdade. Vocês podem pensar diferente e é isso que a gente quer saber de vocês agora. Dessas lutas aqui, quem vocês acham que venceriam? Comenta pra gente aí. E até mesmo, entre outros personagens que a gente não colocou nessa lista, entre Naruto e Boruto, pode ser filho, pai, mãe, filha, ou Hokages, quem sabe, né? Deixem aí quem vocês acham que venceria também, hein? Foi muito legal gravar esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você é fã de Naruto, Boruto, deixa um gostei aqui, se inscreve no canal se está chegando agora. Segue a gente no Face, no Insta e no Twitter, que ó, lá tá bombando de coisa, hein? E lembrando, galera, vocês sabem muito bem, a gente sempre lê sugestões de vídeos, de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então, ó, se você quer ver mais Boruto e Naruto, deixa uma sugestão aí que você gostaria de ver, talvez, aqui, a gente comentando, analisando, teorizando também. Obrigado, galera, por ficar até aqui e a gente se vê logo mais. Tchau, Valeu! Tchau.